Olá, pessoal, boa noite. Estamos dando início a mais um podcast. E o nosso convidado de hoje é o pastor Laércio Júnior, que vem com um tema super bacana para que possamos aprender a importância dos cuidados com o corpo segundo a palavra. Boa noite, pastor. Boa noite, Eliane. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, obrigado pela honra de estar aqui com vocês nesse podcast. Queria que o senhor se apresentasse um pouquinho para que as pessoas de casa pudessem conhecer melhor. Certo, eu me chamo Laércio Júnior, sou pastor da Igreja Episcopal Carismática do Brasil, Paróquia do Oleiro, aqui em Caruaru. Sou casado com Edlaine, nós temos 2 filhos, Asaf e Joana. A gente reside aqui em Caruaru já há algum tempo e a gente tem o privilégio de estar aí cuidando do povo, levando essa palavra de Deus, e tem sido muito bom ter essa experiência e estar aqui com você. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu queria fazer logo a primeira pergunta, porque até eu também estou curiosa, né? Qual a importância de nós cuidarmos do nosso corpo, segundo a palavra? Ok. A gente vai aprender isso, Williane, quando a gente começa a examinar as Escrituras, a gente percebe que hoje existe muito uma cultura do povo, até os cristãos mesmo, ou aqueles que confessam dizendo que creem em Deus, de acharem que esse relacionamento com Deus é um relacionamento só ligado ao espiritual, só ligado a questões religiosas, não é? Mas a Bíblia vai trazer alguns textos e alguns direcionamentos que a gente percebe que não é para ser assim. Até porque lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, você vai ver que o Senhor e Paulo falando com o povo daquela igreja, ele vai dizer que o mesmo Deus de paz santifica em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não tem como a gente ser um cristão e funcionar só no modo espiritual. A gente tem que funcionar da maneira integral. Então, a partir desse princípio, a gente percebe que há uma necessidade nossa de cuidar do nosso corpo. E esse tema vai ser bastante interessante, meu pessoal, porque o senhor falou aí algo que me veio aqui a lembrança e situações que eu passei, que na realidade não passei, que eu ouvi, né, de cristãos que dizem assim, Deus cura, faz tudo. Sim. E a gente, hoje eu estou vendo que a gente vai quebrar exatamente em relação a isso, né, porque tem pessoas que só oram, que eu acho que sim, de suma importância, sim, mas que aí não procuram um médico, que não procuram ajudas realmente que é necessária para que a gente possa ter uma saúde melhor. Então, acho que a gente vai dar uma quebrada nesses tabus aí, né? Sim, com certeza, com certeza. E um deles, que eu queria que o senhor assim pudesse explicar, os cuidados que devemos ter com o nosso corpo, também diante da palavra. Sim, a gente vai perceber, e agora eu vou dividir em 2 partes, porque, de fato, a gente é uma tricotomia, a gente chama isso, né? Uma mistura de corpo, alma e espírito, mas é uma mistura que não dá para se separar. Então, se a gente cuida do corpo, esquece da alma e do espírito, a gente vai adoecer de toda forma. Se a gente cuida só da nossa área espiritual, esquece do corpo e da nossa mente, a gente vai adoecer também da mesma maneira. Então, não tem como separar uma coisa da outra. O cristão ou o ser humano é alguém integral. Quando alguém é atingido no corpo, também é atingido no espírito e na mente. Quando alguém é atingido na mente, é atingido em todas as partes. Então, quais são os cuidados que a gente tem que ter e por quê? Eu queria até meio que levar para esse lado, assim, o porquê que eu preciso cuidar do corpo. A Bíblia vai nos dizer que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, a partir daí, isso é uma visão espiritual do porquê que eu tenho que cuidar do meu corpo. Da minha casa, Da minha casa, na verdade, assim, da casa que ele escolheu para habitar, né? Então, assim, a gente vai perceber que esse é o primeiro ponto. 1 Coríntios, Paulo vai dizer, no capítulo 6, versículo 19, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, para mim, só esse motivo já é suficiente
para eu me preocupar em cuidar do meu corpo. É fato, Williane, que a gente está conversando aqui, e esse é um entendimento para um cristão, né? Sim. Certamente quem não vai ter alguns princípios ou alguma visão mais aprofundada a respeito do que é ser cristão e da missão que isso carrega, então essa questão do cuidado com o corpo pode ser que eles achem que seja algo muito radical. Não, que é isso, isso não existe, mas isso é uma visão que a gente tem segundo o que a Bíblia nos dá de fundamento, né? Então esse é o primeiro ponto, olhando pela visão espiritual, que a gente tem que cuidar do corpo, porque somos templo e morada do Espírito. O segundo ponto que a gente pode ver é que a Bíblia também vai dizer que o nosso corpo, ele pertence a Deus. Não só a alma. Não só a alma, não só o espírito, mas o nosso corpo pertence a Deus. A partir do momento que eu conheço Jesus e que eu faço a minha entrega de vida a Jesus, não é? Acontece o que acontecia no Antigo Testamento, que a gente chama de substituição ou de justificação. É como se realmente o Senhor toma meu lugar nos meus pecados e me absolve dele, porque o sangue de Jesus cobre a multidão dos pecados. Então, a partir daí, a Bíblia vai dizer, e é Paulo também dizendo, nesse mesmo capítulo 6, no versículo 20, que o corpo pertence a Cristo porque ele pagou um alto preço de sangue por nós. Não é? Então, quando a gente olha para esses textos, é a visão mais espiritual. Não é? A gente vai perceber que o nosso cuidado com o corpo, ele também vai impactar a nossa vida espiritual. E, naturalmente, vai impactar a nossa mente. A gente vai funcionar melhor, porque uma coisa está ligada à outra, né? Então, essa é a segunda questão. A primeira é que somos templo e morada. A segunda é porque a gente já não é dono de nós mesmos. O Senhor... Só achamos, né? Só achamos que somos. Mas a Ele pertence todas as coisas, né? E o terceiro ponto espiritual que a gente pode analisar e ver é que Jesus já veio e Ele ascendeu aos céus. E a partir desse ponto de vista, quem é que testemunha e quem é que reflete a imagem de Cristo para esse mundo que a gente vive? Somos nós. Nós somos o reflexo da face de Deus para esse mundo. Então, se eu não cuido do meu corpo, certamente, espiritualmente, eu não vou ter condições de refletir essa imagem, porque eu não sei se você conhece alguém ou já conheceu, né? Mas é muito difícil alguém que sente dores, se não tiver fundamentado, bem fundamentado na fé e compreender essa visão espiritual do corpo, sem compreender isso, realmente a vida vai se tornar só um lamento, uma murmuração, e até a gente não vai se preocupar em cuidar do corpo, achando que isso é uma bobagem, de todo jeito vou morrer mesmo, né? Não é o que o pessoal diz, né? Eu vou morrer de todo jeito. E quando o senhor falou isso, assim, o que veio, que eu pensava assim, né? O espírito eu vou dizer por mim mesmo, por isso que eu disse, a gente vai tirar, quebrar uma... Porque assim, eu pensava assim, espírito e a alma pertencente a Deus, mas a carne por si só, por ela se decompor, aí eu pensava dessa maneira, mas olhando e vendo, né, por esse lado, realmente tem um sentido. E sem contar que a segunda visão, que é essa visão mais espiritual, né, da resposta, né, do porquê cuidar do corpo. Mas a segunda visão é a visão agora realmente física, humana, né, não é bom. Eu não vejo ninguém feliz indo trabalhar desanimado, sem energia, doente. Ninguém produz nada bom doente. É verdade. Não é? A gente não consegue fazer as coisas doente. A gente não faz com a mesma energia, com a mesma força, com a mesma garra, com a mesma vontade. Não, a gente vai fazer, mas vai fazer se arrastando. Só pela misericórdia. Só pela misericórdia mesmo. Né? E você vê que é uma coisa que é bem contraditória, sabe, Liliane? Porque quando a gente vai trabalhar num campo comercial, né? Ou em uma empresa qualquer que a gente vai trabalhar, a gente se preocupa com isso. Ao ponto de, às vezes, a gente vai trabalhar doente, bancando o que está bom, para não deixar transparecer nada para ninguém, não é? Que está mal, porque fica com medo de perder o emprego, aquela coisa toda. Então, esse mesmo sentido é o sentido que a gente tem que cuidar do corpo humano com a motivação certa. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que a gente deve trabalhar como para o Senhor e não para homens.
porque é do Senhor que vem a recompensa, né? E quando a gente para pensar a respeito disso, quem foi que hoje soprou vida nas minhas narinas e nas suas narinas? Ou nas narinas de alguém que está assistindo a gente agora nesse momento? Foi o próprio Senhor que da eternidade decidiu soprar a vida em nós novamente. A gente não é autônomo nisso. A gente vai dormir, mas a gente não sabe se não acorda, se acorda. É o Senhor que decide isso na vida da gente. E aí Ele sopra. Então, a partir disso, a gente já pode ter uma concepção diferente de que eu preciso cuidar do meu corpo, porque essa vida que o Senhor me deu hoje, eu tenho que viver ela com dignidade. E eu só vou viver ela com dignidade se eu cuidar de mim. Porque enquanto aqui vida eu estiver, eu tenho que viver para glorificar a Deus. Tenho que honrar, né? Eu tenho que honrar essa oportunidade que Ele está me dando. Vamos dizer que eu não quero honrar Ele espiritualmente, mas pelo menos eu tenho que cuidar daquilo que Ele está me dando, que é da minha vida e da minha saúde. Não é? Então isso é integridade. E hoje, com base também nessa segunda resposta, dessa visão do porquê de cuidar do corpo, a gente percebe que as pessoas cuidam do corpo com uma motivação totalmente equivocada. Eu ia fazer essa pergunta. Então aproveita, já emenda. Não, mas aí pode continuar, porque é exatamente o que eu ia perguntar, assim, né? Porque tem gente que realmente cuida do corpo só pela estética. Isso. Né? Mas realmente não cuida pela saúde, para que faça os exames de rotina, tudo isso que é necessário. Sim. Porque as pessoas têm uma idealização também, elas idealizam que quem é magro tem saúde, sim, quem sim. é gordo não tem saúde. Sim, então, sim. assim, e muitas das vezes você vai para o exame e não é essa a resposta que bate, temos, né? Exatamente. Aí, realmente, a próxima pergunta seria essa. Sim, essa com a motivação, né? Porque, assim, você vai, exatamente isso, assim, a gente começa a cuidar do corpo e a gente começa a, literalmente, só focar nisso pela estética. E agora a gente está no mês de novembro, saiu de outubro, novembro, né? Janeiro está batendo a porta, fim de ano. O pessoal aqui de Caruaru é apaixonado por praia, né? Até esses últimos dias no culto, eu venho falando muito sobre isso, e até assim, de uma maneira descontrair, porque o verão, ou a praia aqui por de Caruaru, é infindável, né? Esse tempo, né? Se eles pudessem, literalmente, se mudar e ir para a praia, ficar morando lá esse tempo, era uma coisa que eles fariam aí, com certeza. E alguns fazem, que tem condições, né? Então muita gente se preocupa com essa questão só da estética. E isso é algo perigoso também, William. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho minha motivação, o meu próprio corpo, no momento que o corpo não mais corresponder, porque assim, a gente consegue buscar o cuidado com o corpo pela estética, mas isso tem um prazo. Chega um momento que a gente não consegue mais. E normalmente as pessoas que têm uma motivação, não via de regra, tá? Mas a pessoa que tem a motivação de cuidar com o corpo só pela estética, essa pessoa ela não vai adoecer, ela já está adoecida da mente. E ainda pode adoecer futuramente, porque vai chegar um ponto, como você falou, que não vai poder mais e vai adoecer a mente. Exatamente. Então, tanto pode já estar, como pode chegar a esse quadro. Por quê? Porque toda a expectativa dela está no cuidado com o corpo com um propósito errado. Porque quando a gente cuida só pela estética, a gente não quer se ver. A gente quer que alguém veja. Para o outro, né? Literalmente é para o outro. Não é para que a gente fique feliz. Logicamente que isso chega para a gente também, essa alegria, essa felicidade. Eu acho que todo mundo gosta de se ver bem. Mas, via de regra, né, a maioria faz esse esforço e esse sacrifício para que alguém reconheça e alguém elogie. E aí é onde está o problema. Tem vários casos, né, de gabinete que eu atendi, de pessoas até que fizeram procedimentos estéticos, cirurgias, e que elas só esperavam, certamente do companheiro ou da companheira, assim, mas tu ficou tão lindo, tu ficou tão linda, e não escutaram. E isso frustrou. E essa é a motivação errada de cuidar do corpo. E é algo que a gente, quando tem um companheiro, independente, né, de qualquer coisa, temos que falar um para com o outro, para que possamos alimentar o nosso casamento. Se valorizar. Exatamente. Se valorizar. Essa alimentação. Né? Mas aí quando imagina que minha motivação é receber um elogio da minha esposa.
A minha expectativa toda é essa. E eu faço um esforço, vou lá e quero fazer isso, e quando eu chego, ela nem percebe que mudou nada, ou simplesmente diz, ficou bom. Então isso vai me frustrar. Mas quando eu canalizo a motivação do cuidado com o meu corpo para o lugar certo, eu não vou ter esse tipo de problema. Exatamente porque a Bíblia vai dizer que nós fomos criados para glorificar a Deus. E que o nosso corpo é para a glória de Deus, é para a glória de Deus. Então, assim, a partir desse princípio, quando eu começo a pensar assim, eu preciso cuidar do meu corpo e da minha vida, da minha saúde, porque eu preciso glorificar ao Senhor nele. Eu preciso trabalhar bem, com energia, com força, com vontade. Eu preciso me movimentar, eu preciso cumprir com meus deveres. E tudo isso é com o meu corpo. Ou alguém sai do corpo para fazer isso? Todo mundo usa o corpo. E é responsabilidade nossa, né? Sim, é responsabilidade nossa, porque o Senhor já nos deu a vida diária. Então o corpo em si, ele é algo que deve ser cuidado para Deus. Por isso que Paulo diz aos Tessalonicenses, se mantenham íntegros, ou seja, se mantenham de pé, se mantenham com condições, não só a mente, não só o espírito, mas também o corpo, até a volta de Jesus Cristo. Entendeu? Então a gente precisa canalizar, motivar certo, né, os motivos que nos levam a cuidar do corpo, porque também, se a gente só cuidar do corpo e esquecer do porquê a gente está cuidando, a gente vai se frustrar. Porque um dia a gente vai envelhecer, um dia, de alguma maneira, eu vou ficar mais fraco e nem tudo eu vou conseguir fazer. O senhor falou aí algo assim que me lembrei aqui de uma pessoa que eu conheço, que eu achava assim muito forte o que ele dizia. Ele dizia assim, que não queria envelhecer. E eu disse assim, por que você não quer envelhecer? Porque eu não quero envelhecer, porque eu acho que eu não vou conseguir me olhar no espelho. Então, Exato. Assim, ele já não estava, né, psicologicamente bem em relação à fisionomia dele. E assim, aquilo ali me chamou muita atenção. Sim. E o senhor aí falando isso, veio muito ele aqui assim, na minha mente. Ele disse, eu não quero envelhecer, eu quero morrer antes de envelhecer. Sim, sim. Né? E até na hora eu ri assim, brinquei com ele, disse assim, mas rapaz, tu tem que agradecer a Deus, porque tu tá vivo, tá com saúde, né? E pode chegar à velhice. Tantos outros que não conseguem. Sim, verdade. Ah, mas eu não quero. E assim, isso, assim, eu brinquei tudo, falei, mas assim, eu acho que isso não é uma pessoa grata, né? Sim. Ao Senhor por ter dado a vida, porque Ele que dá, Ele que tira. Então não cabe a mim dizer se quero ou não. Sim. E até também porque forte. Existe também muito essa questão de uma ignorância. Ignorância, quando eu falo, de uma falta de conhecimento. Sim. Realmente, para muita gente, a vida ela é passageira. Não é? É verdade. Então, por isso que muita gente vive desordenadamente. Inclusive, tudo tá bom. Tudo tá bom, eu vou aproveitar a vida, eu vou fazer tudo o que me der na telha. E aí é onde vem essa questão do cuidado estético excessivo, ou vem a motivação errada, que é apenas pelo estético. O estético para usar o corpo de maneira indevida, o estético para chamar atenção, o estético para realmente suprir algumas necessidades de carência que a pessoa teve dentro do seu próprio seio familiar. E aí a maneira que ela encontrou de chamar a atenção das pessoas e de se sentir importante foi com cuidado excessivo com o corpo. Sim. E aí o corpo comunica, né? O corpo traz aquele sentimento, ou talvez aquela sensação de poder, de que eu estou de pé. Porém, só esta pessoa que vive assim, ou que tem essa motivação, e Deus, sabe quantas lágrimas são derramadas no travesseiro. Verdade. Entendeu? Então, assim, e o perigo desse cuidado excessivo pela motivação errada é porque a gente torna o nosso corpo um ídolo. Quando a gente não adora a Deus, eu sempre digo isso, a gente vai adorar a qualquer outra coisa. Então, quando a gente não faz para a glória de Deus, a gente vai fazer para a glória de qualquer outra coisa, até de nós mesmos. Ou seja, o meu ídolo vai ser o meu corpo, e isso gera uma escravidão. E é daí que a gente vê, Williane, tanto nas mídias, como também na vida mais perto da gente, né? Pessoas que elas nunca estão
satisfeitas. Então, o cuidado do nosso corpo, ele é importante e é necessário, mas desde que motivado para glorificar a Deus. Ou seja, por que eu cuido do meu corpo? Por que eu preciso me alimentar bem? Porque eu preciso servir bem ao meu Senhor, aonde quer que eu esteja. Esse é outro problema. As pessoas só acham que estão servindo a Deus dentro da igreja. E não. Wiliane aqui, nesse podcast, ela precisa fazer com excelência, não só pelas curtidas, ou pelo alcance, ou pelo reconhecimento do YouTube que vai dar a ela, ou do canal que ela use, né? Mas ela precisa fazer isso porque ela tem que ter a consciência de que esse podcast pertence a Deus e não a ela. E da mesma maneira, você tem que estar íntegra em seu corpo, na sua alimentação, no seu sono. Eu estou parecendo mais um nutricionista aqui, um nutrólogo, né, um médico, mas não. É porque isso tem a ver com a nossa vida espiritual. Porque, vê, se eu não estou bem fisicamente, então quando eu chego no final do dia, naturalmente, qualquer pessoa normal, mesmo cuidando do corpo, ela vai estar cansada. Hoje, você falando isso, veio outra lembrança. Hoje está vendo muitas lembranças, viu? Ainda bem. Mas foi hoje isso que aconteceu. Aí eu conversando com... Foi até a pediatra do meu filho. Eu conversando com ela sobre algumas coisas, ela até fez uma participação aqui no podcast. E hoje foi o dia de levar ele na consulta. E a gente conversando, tudinho, ela disse, mas Wiliane, como é que você dá conta de todas as coisas? Porque realmente no começo eu pensei também que eu não daria conta, assim, pela parte de saúde, Sim. Tudo isso. Mas aí eu falei assim para ela, é Deus, né? Deus. E realmente, assim, eu tenho um propósito, né, de quando alcançado, que eu também possa diminuir tanto. Diminuir um pouco o ritmo, né? Exatamente, tanta tarefa. Tudo tem um processo, né, e faz parte. E eu agradeço ao Senhor porque eu estou conseguindo passar pelo processo, assim, às vezes eu estou cansada, sim, mas é um cansaço que é gratificante, né? Não só, como o senhor falou, em relação de curtida, mas assim, que eu acho assim, a importância que isso leva para outras pessoas, né? A gente consegue transformar a vida de outras pessoas com assim palavras, uma simples palavra que a gente possa falar aqui, com histórias que possam, né, incentivar elas. Então, assim, isso para mim é gratificante. Sim. Né? Agora em novembro, por exemplo, falando de história, né, tu falou, lembrei que agora em novembro, eu e minha esposa, a gente vive uma vida bem corrida também, naturalmente, de igreja, né, pastor de igreja. Esposa de pastor também trabalha muito porque tem que cuidar do pastor, tem que cuidar dos filhos. Então a gente tem uma rotina bem corrida mesmo. E a gente estava num estado há um ano atrás, em novembro de 2022, que a gente estava dormindo cansado e acordando mais cansado do que estava indo dormir. Mas é. E aí foi quando, em uma oportunidade, na casa de uma irmã, eu abordei uma médica, amiga nossa, né? E aí eu disse assim, ó, você aceita tal plano lá? Ela é nutróloga, né? Aí ela disse assim, não, o plano é o senhor. Ela dizendo que o plano era eu por conta da relação que a gente tem, né? Eu digo, então eu vou precisar desse plano, porque eu estou precisando de cuidado. Eu estou no meu limite, ela também está no limite da gente, e a partir daquele dia a gente começou a se cuidar, não é? E a vida da gente vem mudando constantemente, justamente porque a gente entendeu que a gente precisava servir ao Senhor com integridade. E que o cuidado com o corpo, ele é essencial para isso. Porque a gente estava fazendo as coisas de literalmente, Wiliane, como você disse lá no começo, pela misericórdia, se arrastando. Muitos foram os dias que a gente ia porque realmente tinha que ir. Pelo compromisso, Pelo né? compromisso, pelo dever, mas você termina não tendo uma mente que funciona bem, porque o seu corpo está muito debilitado, pela negligência do cuidado com o corpo. A gente vem saindo agora de um outubro rosa, vai entrando no novembro azul, e isso tudo fala de quê? De cuidado com a saúde. De prevenções. De prevenções, né? Logicamente, que por trás de todo esse marketing que esse pessoal faz dentro dessas campanhas, existe um propósito diferente do que a gente está falando aqui. Sim. Mas não deixa de ser importante porque é saúde, é corpo, é vida.
entendeu? Mas a importância que eu queria comunicar para a nossa audiência aqui é de que a motivação e o propósito pelo qual a gente precisa cuidar do nosso corpo é para honrar aquele que tem renovado vida em nós todos os dias. Isso aí eu acho que deve transcender da consciência de cristã, de placa de igreja, de credo, sabe? É uma consciência de vida, né? Uma consciência de vida, porque eu não conheço ninguém que consiga explicar o porquê que a gente acorda. A biologia quer explicar. Mas eles nem conseguem explicar. Não conseguem explicar, porque eu mesmo, quando eu pego no sono minha filha, né, minha esposa disse que o mundo se acaba e eu não acordo. Mas é verdade. Não é? E assim, eles não conseguem explicar também ainda nem a própria criação do mundo, né? Sim, tentam, sim. mas não conseguem. Não consegue ter com explicação. a visão mais evolucionista, Isso, né? Não consegue fechar a história. Isso, não consegue. Então, assim, voltando assim para a gente, é importante sim, né? Nessa rotina que a gente começou há um ano atrás, então houve uma reeducação alimentar, que é um sacrifício, né? Porque que é bom comer, viu? Se tem um negócio que é bom é comer. Eu gosto. E a gente, minha filha, que vive em igreja, tudo em igreja, termina em comida. É verdade. Né? Mas é verdade. A gente estava ontem no aniversário. Tá feito aqui, tudo aqui termina em comida. Termina em comida, porque não tem coisa melhor do que você estar em comunhão e comendo. Mas é verdade. Entendeu? Não tem coisa melhor do que uma mesa, você sentado à mesa, comendo. E isso é bom e é saudável, desde que a gente faça tudo com ordem, com decência, tudo para a glória de Deus mesmo. A Bíblia vai dizer, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer é para a glória de Deus. Então a gente tem que ter esse cuidado com o corpo. As mulheres precisam cuidar do seu corpo, porque além de ser templo e morada do Espírito, é o ambiente que o Senhor usa para a procriação. O homem tem a semente e a mulher é essa terra que o Senhor escolhe plantar essa semente para germinar uma vida. Vê que coisa linda. E se a gente não cuida bem desse corpo, a gente vai fazer o quê? Vai criar o quê para Deus? Não é porque a gente muitas vezes não pensa direito nessas coisas, por a gente não ter a profundidade do que realmente é a vida. E a vida é um presente de Deus. E a vida existe e ela não é passageira. A vida é eterna. E tem um sentido. E tem um sentido. A vida tem que cumprir o seu propósito. Eu não posso passar por aqui sem refletir a face daquele que me criou. Pelo menos eu não devia. E o cuidado com o meu corpo reflete isso também. Você, certamente, ou eu, ou qualquer pessoa, certamente já julgou alguém pelo desleixo, pela falta de cuidado consigo. Eu mesmo um tempo desse, né? Estou tentando, estou chegando lá, mas estou mudando. Né? Justo. Eu lembro de um professor que eu tinha, logicamente que o contexto que ele falava isso era muito diferente, mas ele dizia assim, que todo dia que se acordava, ele olhava no espelho e dizia assim, eu amo você. Ele queria comunicar o amor que ele tinha por ele, né? E isso é importante porque a gente gosta de cuidar daquilo que a gente ama. Então, se eu amo meu corpo, eu preciso cuidar do meu corpo, né? E se eu amo o corpo de Cristo, tenho que cuidar. Eu preciso cuidar do meu corpo, porque a Bíblia vai dizer que embora seja um só corpo, mas são muitos membros. E quando um sofre, todos sofrem juntos. Então, quando o Iliane adoece ou quando o Laércio e o Júnior adoece, não é só nós que sofremos. Quem está ao nosso redor sofre, a igreja sofre, o povo que ama a gente sofre. É verdade. Eu respondi a pergunta. Respondeu. Acho que sim. Eu passei por um sofrimento desse, né, em 2021 e 2022. Foi 2021 foi naquele pico que teve, a pandemia. Meu esposo, ele foi entubado, né, então é um sofrimento, como o senhor diz, ele estava lá, tudo, mas a gente sofre, né. E em 2022 com a minha mãe, né, que ela teve um infarto e teve que fazer cirurgia, fez 2 pontos safena e uma mamária. E hoje está aí, graças a Deus,
Mas é meio teimosinha ainda, viu? Passou pelo que passou, mas a gente fala, pronto, deixa eu comer que eu vou morrer, só vai ter que assistir esse podcast, vou botar pra assistir. Apesar que ela Como assiste é o nome todo, dela? né? Maria de Jesus. Dona Maria de Jesus, olha o seu nome. Oi. Assista esse podcast, se cuide, mulher, para viver mais com qualidade. É verdade, né? é verdade. Mas Deus está trabalhando, Amém. né? Eu lembrei de algo assim, Williane, interessante. Sabe o que é? Eu tenho um ministro que me auxilia lá na igreja. Eu vou dizer o nome dele, porque aí depois eu mando para ele se orientar. Né? Eu tenho um ministro e tenho um pastor. O pastor eu já estou pegando no pé dele e ele vai começar a se cuidar, que me auxiliam. E o ministro, ele, todas as vezes que eu começo a pegar no pé dele, né? Ele diz assim, pastor, a gente só morre no dia que tem que morrer. Eu não creio muito assim. Veja, não. Isso tem um fundamento, mas a questão é, que tipo de vida eu quero ter? É assim que eu creio, Até eu assim, morrer. porque se eu for morrer com 90, mas eu vou morrer com qualidade, eu vou morrer precisando de outra pessoa. Isso, porque veja só, esse é um ponto que eu lembrei dele, e o outro ponto é assim, as pessoas julgam, né? Por exemplo, tá vendo? Não comia tudo, se cuidava, fazia exercício e teve aí um problema de saúde, certo? Todo mundo só olha julgando porque assim, eu vou até dizer para a audiência, viu? O preguiçoso, ele sempre vai arrumar uma desculpa para aquilo que ele não quer fazer. É verdade. Né? Para aquilo que ele não quer. Disciplina realmente é um negócio muito difícil da gente ter. Porque disciplina já está dizendo, ou você se disciplina ou se condiciona, e a disciplina ela sempre é aplicada naquilo que você gosta muito. Ou seja, eu não quero deixar de fazer, mas eu preciso deixar. E aí as pessoas ficam dizendo, né? Se cuidava, fazia isso, mas morreu. Aí teve um infarto, e eu que estou aqui, eu que faço de tudo, como de tudo, e não estou, certo? Mas veja só, quanto tempo será que foi prolongado da vida e a qualidade de vida daquela pessoa pelo cuidado que ela teve? Ninguém olha por esse lado. Mas é verdade. Ninguém vai olhar pelo lado de que se ele não tivesse cuidado do corpo, poderia ter morrido. Ele poderia ter morrido antes. Tem infartado. Entendeu? Então, assim, e sem contar que esse seu amigo, por exemplo, não quer envelhecer. Veja, é uma coisa natural, ninguém vai evitar isso. Mas eu posso ter uma qualidade no meu envelhecimento. Eu tenho um membro, um paroquiano lá meu, que ele se cuida muito bem. E ele disse que quer chegar nos 120 anos. E ele já tem 70 anos, Williane. E pelo cuidado que ele tem com o corpo dele, com a vida dele, e ele é um homem muito ativo nas coisas da igreja, na empresa dele, em outras coisas que ele faz, e ele tem uma saúde muito boa. Pode ser que ele morra amanhã? Pode, que a gente, essa certeza a gente tem aqui. Mas ele vive com qualidade de vida. Tem mais energia do que muitos jovens da igreja. Mas é mais energia mesmo. Por quê? Porque ele cuida do corpo. E isso é importante. Veja que eu estou agora saindo daquela esfera mais assim, de dizer assim, eu vou cuidar do meu corpo, né? Porque eu preciso servir bem. Não, mas é para viver bem também. E isso glorifica a Deus. Isso gera um exemplo. Essa questão de cuidar do corpo normalmente puxa para a comida, né? Para o tipo de alimentação. A Bíblia é recheada de textos que revela para o homem que o homem é dominado pelo ventre. Ou seja, pela barriga. Né? Por exemplo, minha esposa, né? Quando eu namorava com ela, e aí todas as vezes que eu chegava lá, aí tinha lá uma compotazinha de maçã, tinha um bolinho, uma aguinha gelada, né? Para pegar pela barriga, né? E justamente porque o ser humano tem essa tendência de gostar, não é? De realmente ser atraído por isso. E aí interessante é que quando a gente passa a cuidar do corpo, o Senhor também trata da gente nessa área. Porque hoje tem gente doente com isso. Tem gente que quer, que não é feliz, né, com o corpo, porque não consegue dominar essa questão do alimento. Não pode ver que come. É compulsivo mesmo, a gente vê que é uma doença. E quando imagina que alegria para um coração de alguém, quando começa a dizer não à sua própria vontade. E que adoeceu, né? Então a Bíblia também é recheada de orientações sobre como se alimentar, né? Sobre como a gente deve fazer isso. Porque tem coisas que são difíceis para a gente mesmo. E isso tudo vai refletir no nosso corpo. Eu costumo dizer que a Bíblia é o manual da vida.
Sim. Né? Para quem lê, quem crê, quem entende e faz tudo direitinho, Sim, sim. é a melhor filosofia. Na verdade, se a gente fosse trazer em miúdos aqui para ficar mais claro para a audiência, da mesma maneira que um objeto eletrônico tem um manual de uso, a Bíblia É o é o nosso. manual do ser humano. É verdade. Não é nem uma filosofia, né? É realmente uma verdade que dirige a vida, né? E hoje ela faz parte das ciências, né? Sim, Porque é sim. ciência Já da começaram a teologia. aceitar, né? Teologia já é a ciência da teologia, já é a Sim, ciência da sim. filosofia, então assim, já são ciências. Sim, sim. Né? Praticamente tudo que a gente hoje vê rodando no mundo de conhecimento, quando a gente vai a fundo, a gente percebe que a Bíblia já falava Há muito há tempo. muito tempo. Inclusive sobre como se alimentar, inclusive o porquê do cuidado com o corpo, inclusive o porquê alguns comportamentos que o ser humano tem que ter para se preservar, né, de tantas coisas, e de coisas que levam ele não apenas a uma questão agora física, mas que impacta diretamente no espiritual. Por exemplo, alguém que não se cuida bem e que já é indisposto por natureza, você acha que ele vai ter condições? Agora virei o lado, né? Agora quem vai fazer a interrogação sou eu, aí é covardia, né? Faz parte. Só não sei se eu vou saber Você responder, acha né? que ele vai ter disposição para exatamente ler o manual da vida dele? Não. Ele não vai ter disposição para nada. Exato. Será que ele vai ter condições de ter um tempo de oração? Será que ele vai ter um... E não, se ele parar, ele cochila. Ele para, ele cochila. Ele dorme. Tá no automático. E isso ele está no automático, né? E outras. E quando se trata das coisas espirituais, o nosso físico, ele nos sabota. Por quê? Porque é muito fácil hoje, certamente, muita gente que está na audiência aqui, e até nós mesmos, quando a gente acorda, a gente tem uma plena predisposição a fazer algo muito comum hoje. Quando a gente acorda, abrir os olhos, Olhar o celular. olhar o celular. Eu tinha esse vício, mas eu tô Não é? me... Tá começando a se disciplinar, né? Quando eu levantar agora, eu digo, vou logo orar, porque senão depois a pessoa no automático Exatamente, vai faz lá e vai outras fazer coisas. as coisas. Então, assim, é uma questão de condicionamento. A mesma coisa é o cuidado com o nosso corpo. Existe muita dificuldade? Existe. Existe uma cultura contra isso? Existe. Contra isso no sentido de quê? De que a educação familiar e a estrutura familiar, ela preza muito pelo prover, mas não pelo cuidado. Até aquela questão de dizer assim, precisa ir no médico, isso existe. Mas vai no médico, o médico prescreve e diz, esse médico está doido, eu não vou fazer nada que ele fez, eu vou agir por minha conta. Existe muito isso, né? E trazendo, dentro disso, trazendo aquele fato que você falou, né? Que tem extremistas, inclusive cristãos, uma boa parte deles, ou a maior parte, evangélicos, né? Da nossa categoria, evangélicos, que são tão extremistas que dizem assim, não, eu estou curado, não vou tomar mais remédio. Né? Eu estou curado, eu não preciso ir ao médico. Deus é quem vai me curar. Eu creio, amados, eu creio plenamente, piamente. Eu tenho testemunhos de cura que o Senhor operou, sim. Eu creio que Ele pode fazer, Ele faz do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Mas o Senhor usa também o que Ele quer. Né? Você Eu não falando isso, eu me acredito. lembrei da minha mãe. Pronto. Porque assim, ela disse assim, e agora? Porque quando ela soube que tinha que fazer a cirurgia. Aí ela falou assim, e agora? Eu digo, e agora? Se tiver que fazer, vai fazer. Se tiver, eu creio que vai fazer e vai curar, porque Sim. Deus cura. Não significa que a senhora vai para a sala de cirurgia e não vai ser curada. Mas também que se a gente não quer, mas se for para a sala de cirurgia e não voltar, a gente também vai saber que foi Deus. E permitiu aquilo Exatamente. Ali. Mas assim, vai sabendo que vai voltar. Tem que saber que Deus faz. Sim, e ele não só cura se não for fazer a cirurgia, ele cura na própria cirurgia. Sim. E aí é onde entra aquela visão que a gente estava falando de que a vida, ela não tem fim. Então a vida é eterna, não é? A vida é eterna. O corpo, a matéria,
ele volta do pó. Mas a Bíblia deixa muito claro que, de alguma maneira sobrenatural, o Senhor vai restaurar e vai nos dar um corpo glorioso. Não é um corpo glorioso. Jesus, quando morreu, ele morreu e ressuscitou. E ele não ficou feito, muitos acreditam por aí, um fantasminha camarada. Não, ele ficou vivo em carne e osso. E não só isso, ele ascendeu aos céus com o mesmo corpo. Glorioso, mas corpo físico, corporalmente. Ou seja, quando a gente chegar diante do Senhor, a gente não vai ver um espírito, não. A gente vai ver ele como ele foi ascendido aos céus. E por isso que eu tenho que cuidar do meu corpo também, porque eu sei que ele vai ser restaurado gloriosamente pelo Senhor. E aí, quando a gente pega essas questões de cura, de toma remédio, de não toma, de vai para médico, de não vai, interessante é que as pessoas entregam a vida delas a um comprimido. Entregam a vida delas a um tratamento. Entregam a confiança e a vida delas, toda a expectativa, a um médico. A tudo que é limitado, transitório e finito. Eu não acredito, Liliane, que um comprimido possa me curar. Agora, eu acredito que o Senhor, ele pode usar o comprimido para me curar. Eu não acredito que um homem como eu, ele vai me curar. Eu acredito que o Senhor vai usá-lo num diagnóstico preciso e um tratamento preciso para me curar. Porque a Bíblia vai dizer que Deus é quem move todas as coisas. É quem move todas as coisas. Né? Nele vivemos e nos movemos. Então, assim, a partir do momento que eu for no médico, sem desmerecer nenhum dos colegas médicos, dos médicos que existem, dos irmãos médicos, que eu creio, confio e sei que o Senhor dá capacidade intelectual para isso também, mas que eles têm limite. Quantas pessoas a gente já ouviu falar e conhece que foram desenganadas, como diz o Mato, diz assim, não, aí pode aproveitar que tem dias de vida. Né? E a pessoa viveu aí 10 anos, 15 anos, porque Jesus disse, eu sou a vida. A vida é Cristo. Cristo é a vida. Então, assim, ele é o dono da vida, como você falou. Então, enquanto ele soprar em nós pela manhã, é vida. Apesar de. Então, assim, eu creio, eu faço os tratamentos que eu precisar fazer, eu tomo as medicações que eu precisar de tomar, mas crendo que o Senhor usa. Posso contar um pequeno testemunho sobre isso? Fica à vontade. Aí, eu tenho o Azaf, que está aqui comigo, né, nos bastidores aqui. Esse aí é o meu filho do meio, 13 anos. E aí eu tenho Joana, que vai fazer 5 anos semana que vem. Né? E minha esposa tinha umas complicações para engravidar. E nós perdemos 2 filhos, tivemos 2 abortos. Hoje eu não considero como perca, porque eu sei que o Senhor não permitiu e está cuidando dessas crianças. Né? Mas aí a gente sofreu pra caramba. E aí a gente sofreu e eram as 2 que se perderam, né? Isso tem a ver com o corpo, tá? Por isso que eu estou contando. E tem a ver com essa questão da cura, do tratamento médico e tal. E aí, quando ela engravidou do primeiro, perdeu, né? Depois de Azaf, e engravidou o segundo e perdeu. E ambos foram no mesmo tempo ali, de 7 semanas, 5 semanas, por ali. E daí passou-se um tempo, no mesmo período do ano, no mesmo mês do ano, parece que eu tinha uma agenda e ela, sabe? No mesmo período, no mesmo tempo do ano, aí eu estava num culto do Dia das Mães, e aí o Senhor me conduziu a fazer uma oração por aquelas que eram mães, mas por aquelas que tinham um desejo muito forte de ser mãe, e que não conseguiam. E o meu pensamento era em uma irmã, que 1 semana antes ou 2 semanas tinha também tido um aborto e estava sofrendo muito. E o outro pensamento era em outra irmã que ainda hoje luta para ter um filho e não estava conseguindo engravidar. E aí, movido assim, pensando nessas 2 irmãs,
o Senhor me levou a convidar todas aquelas mulheres que estavam, e minha esposa estava na salinha dando aula às crianças. Ela nem viu essa oração. E aí era dia 13 de maio, um ano aí, eu não lembro o ano, Dia das Mães. Eu só lembro que era um domingo, Dia das Mães. E aí eu fiz a oração, foi lindo, o Senhor se moveu lá, e beleza. Passou um tempo, eu viajando nessa época, eu ainda trabalhava também fora, não era só na igreja. E aí foi quando eu estava viajando, minha esposa ligou dizendo assim, amor, olha, tá atrasado e eu vou fazer um exame. Né? Ela fez o exame deu positivo para gravidez, mas a gente não tinha noção, Williane, do período da gravidez. Porque a gente tinha muito esse medo, né? E assim, quando a gente tá grávido, nesse tempo, a gente já começou com... O coração já ficou batendo. Já é diferente, digo, meu Deus né? do céu, vai voltar o filme novamente, né? E aí a gente, vamos lá, vamos embora. E prontamente eu voltei da viagem, ela fez outro exame, para o quantitativo que a gente chama, né? Para ter certeza da gravidez, é o quantitativo. E o tempo, né? E o tempo deu lá em cima. E aí a gente marcou com a médica, foi para a médica dela. Estou resumindo a história para não ficar muito longo, para não tomar o tempo de outras questões que a gente pode tratar. E aí eu sei que a gente foi para a médica na hora, por ela ser uma paciente de risco, prescreveu um ultrassom. E a gente, todos dois, eu me fazendo de forte de um lado e ela se fazendo de forte do outro. E aí ela disse assim, vamos fazer ultrassom. Aí a médica ligou para uma clínica conhecida, a gente foi lá. Aí, como era uma suspeita de 4 semanas, 5 semanas, então o exame é feito pela ultrassom endovaginal, né? Que é o bastão que se coloca para ver a questão do feto, né? E assim, foi preparado. Eu entrei na sala, fiquei, como eu estou aqui de frente para você, ela ficou deitada, aqui na frente uma televisão e na minha frente aqui outra televisãozinha. E quando a auxiliar da médica entra, que prepara ela e que coloca o bastão, a médica vem entrando. Sendo que foi tudo simultâneo. A médica fez, não, esse menino está grande demais. Não vai ser endovaginal não, vai ter que ser normal mesmo. Quando eu olhei para a televisão, tava a cabeçona já da criança desse tamanho assim. E aí, a gente logicamente começou a chorar na sala, na sala de ultrassom, e a médica olhou, mas não precisa chorar não, isso acontece, é normal. Aí eu olhei para ela e disse assim, não, doutora, a senhora não está entendendo nada. O resumo da história é que a criança, que é Joana, já estava com 4 meses. O Senhor poupou a gente desse período de sofrimento que a gente já vinha vivido 2 vezes. E por que eu estou contando isso? Porque minha esposa ela precisava tomar uma injeção diariamente durante toda a gestação. A Clexane. Eu também tomei. Pronto, ela precisava tomar aquilo ali, não é? E esses 4 meses, como também de azafa, a gente não sabia, ela não tomou. E nesses 4 meses ela não tomou. E aí quando a gente descobriu que estava com 4 meses, que já estava formada ali e tudinho, eu poderia, e ela dizia assim, está tudo certo, Deus já fez um milagre, não vai fazer nada. Aí ela olhou para mim e fez assim, carinhosamente ela me chama de Mo. Quando tá de bom humor, né? Quando não tá de bom humor, ela chama de Laércio. Né? Aí você já não é, você já sabe. Né? Então, ela disse assim, e aí, a gente faz o que agora? Eu digo, a gente agora vai fazer a parte da gente. Desse jeito. A gente vai se cuidar, a gente vai tomar. Então, eu estou dando esse pequeno testemunho para dizer que o Senhor opera sim milagre, mas a gente precisa continuar fazendo a parte da gente, que é o cuidado com o nosso corpo. É o cuidado com a nossa vida, a vida que Ele dá. Eu tenho, assim, bem parecido, né? Eu também perdi o meu primeiro filho, acho que eu estava com 7 ou 8 semanas também, e não entendia por quê. Fazia muito tempo que eu não tomava mais nada, queria engravidar e consegui, mas aí perdi. E depois fui também investigar o porquê que tinha acontecido, e realmente no meu caso não tinha só a deficiência de proteína S, que é essa que a gente precisa, né? Tomar Clexane para não ter trombofilia, pré-eclâmpsia e outras coisas, mas também tinha um lado também do meu marido. Então a gente realmente teve que ir para a fertilização, né? Só que aí eu digo que realmente veio de Deus e foi de Deus, mas também eu cumpri todos os requisitos necessários para que continuasse a gestação. Sim. Porque só foi um embrião, né, implantado e também uma única tentativa. Já pensou? E veio. Né? E eu tive sangramento novamente, veja como estava.
a minha cabeça. Tinha perdido, e quando fiz o implante, estava tomando todas as medicações, tudo certinho, tive sangramento. Quando eu fui para ultrassom, eu pensava que eu tinha perdido. E quando colocou lá, que fez tudo direitinho, o coração estava batendo. Amém. E a médica disse, foi um descolamento de placenta, então você tem que ficar em casa de repouso. Então eu fiquei 2 meses em casa. Repouso total. Em casa deitada, só me levantava para ir ao banheiro para tomar banho e realmente fazer as minhas necessidades. Mas foram 2 meses em cima de uma cama. Para que realmente ele viesse. Porque tem um pastor conhecido que ele diz assim, cabe a nós orar. O milagre é competência de Deus. Então, quando o Senhor já faz um milagre na vida da gente, ele já está demonstrando a vontade dele. Então, cabe a gente agora fazer a nossa parte dentro dessa vontade. A honra, né? E aí é onde a gente pode até entrar assim, dentro dessa conclusiva, né? De que se o Senhor gerou uma vida, se Ele tem dado a oportunidade da gente se cuidar, de cuidar do corpo, e falando bem agora para todo mundo, nada mais justo do que eu cuidar para honrar essa oportunidade de vida que Ele está me dando e para que eu possa testemunhar do que Ele está fazendo comigo. Então, precisamos. O cuidado com o corpo é algo que não deve ser campanha pontual durante o ano. O cuidado com o corpo deve ser algo que a gente deve fazer isso para toda uma vida. É constante. É até que o Senhor realmente nos chame. Enquanto houver fôlego de vida, a gente tem que viver para o louvor da glória do Senhor. E o cuidado com o corpo, ele se enquadra dentro desse dever da gente, enquanto vida a gente tiver. Pessoal, assim, eu tô amando o assunto, né? Mas meu amigo ali já tá. O tempo. Né? Que ele gosta dessas coisas. E assim, nada dele tranquilinho, mas ele já faz 2 vezes que ele tá ali ao tempo. Então, infelizmente, a gente vai ter que concluir. E eu queria deixar assim aberto, para que o senhor pudesse fazer a sua conclusão, que o senhor possa, dentro da sua conclusão, né, falar com o pessoal de casa e incentivar, né, dar um incentivo maior para que as pessoas possam realmente pensar, refletir sobre todo esse assunto, todo o testemunho contado, toda a história que a gente conseguiu passar aqui para eles. Ok. Primeiro, agradecer a você pelo convite. Obrigada, eu que agradeço. Agradecer pelo presente de poder estar aqui compartilhando um pouco daquilo que o Senhor me chamou para fazer, que é de levar esperança, né? Esperança para aquelas pessoas que de repente agora estão assim, meio que já tentaram tantas coisas, já tentaram de repente realmente cuidar de si, já tentaram alcançar alguns objetivos, mas talvez o que pode estar faltando para você seja a motivação correta. Muitas vezes a gente vai fazer alguma coisa tentando agradar alguém, tentando realmente alcançar algo para nós mesmos, e isso nos cansa porque a gente termina fazendo isso em busca de uma recompensa. E quando a gente perde o propósito, a gente perde o sentido de muita coisa. Mas se você estabelecer um propósito de que você quer perseverar e alcançar algum resultado para a sua vida com o cuidado do seu corpo, com o cuidado com a sua alimentação, com o cuidado com aquilo que Deus tem te dado, e isso você tentando fazer para a glória dele, com certeza, se você de todo o coração buscar fazendo isso para a glória de Deus, ele vai te ajudar a conseguir. Não é? A saúde não é maior do que a vida. A vida é maior do que a saúde, e é isso que o Senhor tem te dado para que você possa viver e glorificar o nome dele. Porque nem sempre são os doentes que precisam de cura. Muitas vezes são pessoas que acham que não são doentes. E então, viva para a glória de Deus, use o seu corpo, use o seu tempo, use toda a sua força para que o Senhor possa ser glorificado e para que você também tenha uma qualidade de vida, uma vida plena, uma vida em paz, que foi para isso que você foi criado, para viver desfrutando das maravilhas do Senhor. Que Deus abençoe. Amém. Eu que agradeço, né? Como eu disse, sou muito grata por o Senhor ter aceitado o nosso convite
E saiba que as portas aqui estão abertas. Amém. Quando quiser trazer outro assunto, que acho que para mim foi de muito, né, ensinamento, e sei que para as pessoas de casa também. Infelizmente, vamos ficar por aqui, porque poderíamos conversar muito mais, mas a hora e o tempo não nos permite, né? Sim. Então, pessoal, eu agradeço também a presença de vocês e tenho certeza que esse assunto contribuiu muito para o desenvolvimento da vida de vocês. E até a próxima.